Olá, hoje eu vou fazer para vocês uma receita de empadão recheado com camarão. Então vamos aos ingredientes. Aqui eu tenho meio quilo de farinha de trigo, da Comum, 250 gramas de margarina em temperatura ambiente, 250 ml de guaraná, 2 gemas e para o recheio nós vamos precisar de 1 kg de camarão limpo, camarões limpos. No caso eu estou usando aqui um camarão pequenininho, tá vendo? Você pode usar o camarão que você quer, mas de preferência pequeno. Uma cebola média picadinha, 2 tomates maduros, sem pele e sem semente também picados, meio vidro de palmito também picado, uma colher de sopa rasa de amido de milho, cebolinha e salsinha a gosto, 2 dentes de alho moídos e meia colher de sopa de colorau. E esse requeijão aqui que eu tô usando, essa embalagem contém 150 gramas, tá? Aqui no Japão se encontra embalagem de 150 a 170 gramas, dependendo da marca. E quem for fazer no Brasil, se eu não me engano, aquele copo de requeijão, ele tem 200 gramas. Você pode estar usando também, não tem problema nenhum, tá? E para pincelar por cima, nós vamos precisar de uma gema, uma colher de sopa de óleo e sal a gosto também. Aí aqui também vai sal e pimenta do reino a gosto, condimentos a gosto. E esses ingredientes estão disponíveis no site teleamigos.com. Então vamos ao preparo da receita. Então aqui eu tenho uma panela e em fogo baixo eu vou colocar um pouco de azeite a gosto para a gente refogar a cebola, o alho e os demais ingredientes. Eu vou começar colocando a cebola e vou refogar ela até ela ficar transparente. Então já deu uma leve douradinha. Agora aqui a gente vai colocar o colorau, tomate, palmito e vamos mexer. Agora nós vamos acrescentar o camarão e vamos mexer até ele mudar de cor. Aqui também a gente já coloca um pouco de sal a gosto, tá? Quem quiser pode colocar aqueles temperos prontos ou de legumes ou de camarão, tá? Pimenta do reino também vai agora. Aqui também a gente pode colocar salsinha, cebolinha a gosto. Quando os camarões atingirem o ponto rosado, aí a gente já apaga o fogo, tá? Então já chegou aqui um ponto que os camarões mudaram de cor. Tá vendo? Ficou rosadinho. Agora a gente apaga o fogo. E o camarão, ele vai soltar uma água aqui, ó. Isso aqui é normal, tá? Só que aí a gente agora vai entrar com a maisena, com o amido de milho, para ele poder dar uma engrossadinha nesse caldo. Aqui o amido de milho, a gente vai dissolver ele em aproximadamente umas 2 colheres, acho que um pouquinho de água. Não demais para não ficar muito molho o recheio. Aqui já deu. Aqui eu coloquei 6 colheres de sopa para dissolver o amido, tá vendo? Para ele não empedrar lá dentro e para também, se colocar muita água, esse recheio vai acabar ficando com muita água, muito líquido, e não é isso que a gente quer. A gente quer que ele fique cremoso. Então, eu vou colocar aqui com fogo apagado o amido. Vou dar uma misturada primeiro. E vou voltar a ligar o fogo, em fogo baixo ainda, até esse recheio dar uma engrossadinha, até esse líquido ele engrossar, né? O amido aqui tá entrando para dar liga, tá? No recheio, para ele não ficar com um caldo tão líquido, porque quando a gente coloca depois o requeijão, para ele não ficar muito mole, tá? Então agora aqui a gente apaga o fogo e o recheio, ó, ele ficou mais ligadinho, o caldo, tá? Agora a gente deixa aqui ele esfriar um pouco e a gente vai colocar o requeijão depois, quando a gente for fazer a montagem, tá? No caso aqui, o meu recheio, ele não ficou tão rosadinho quanto eu queria.
Então, você pode colocar um pouquinho mais de colorau a gosto, tá? O que eu coloquei não foi o suficiente. Aí você pode calcular e colocar um pouquinho mais se você quiser. Enquanto o nosso recheio vai esfriando, nós vamos fazendo a massa, tá? Aqui eu vou colocar numa bacia a farinha de trigo, a margarina, as 2 gemas e o guaraná. A gente coloca tudo de vez, tá? E primeiro, nós vamos misturando com uma espátula até ela chegar a um ponto que você tem que colocar a mão mesmo. Você coloca um pouco de sal também aqui a gosto, tá? Só cuidado para não salgar demais a massa, por causa do recheio também, que vai entrar depois, tá? Aqui, que eu tô vendo, no caso, nós vamos precisar colocar um pouquinho mais de farinha de trigo, tá? Se acontecer isso, dependendo do clima e tudo, você coloca um pouquinho mais de farinha, porque essa massa ela tem que ficar soltinha, ela tem que desprender das mãos, mas ficar macia, né? Mas ela não pode estar grudando nas mãos, tá? Aí você vai colocando farinha aos poucos. Se acontecer de você precisar adicionar mais, tá? Aí agora aqui eu vou com a mão, mexendo. E se necessário, eu vou adicionando mais farinha. E vou mexendo até ela desprender das mãos e ficar sem nenhuma pelotinha de farinha. Aí você vai sempre sovando ela, até ela desmanchar todas as bolinhas de farinha de trigo. Olha, como você pode notar aqui, ó, ela fica mole, ela vai adquirindo ponto, ela fica uma massa mole, ela não é que nem a massa podre, tá? Aquela massa quebradiça. Ela fica uma massa bem macia, porém ela não fica grudando nas mãos. Essa massa, o interessante dela, a primeira vez que eu comi esse salgado, essa receita a minha tia fazia muito. A primeira vez que eu comi, eu não acreditei que tinha o guaraná, eu achei muito estranho, né? Mas depois você pode estar achando estranho e guaraná nessa massa, mas depois você vai se surpreender, que fica muito boa. Então aqui, ó, ela já adquiriu o ponto, tá vendo? Ela tá consistente, não tem nenhuma pedrinha mais de farinha. Como você pode ver, ó, ela fica molinha, bem maleável, não é como a massa podre, porém ela não gruda, tá vendo? Nem nas mãos, nem na bacia. É esse ponto que eu quero, tá? Agora aqui, você usa de preferência uma forma grande, tá? Porque essa massa vai 500 gramas de trigo e 1 kg de recheio, tá? De camarão. Ou seja, fora os outros ingredientes que foram. Então vai render um empadão grande, tá? Se você quiser fazer a minha receita, você pode fazer também. Mas então, aqui eu vou usar essa forma. Se você quiser para uma apresentação mais bonita, você pode montar num pirex de vidro. Essa massa, tanto faz, você pode fazer empadinhas com ela também, tá? Pequenininhas. Nós vamos tentar dividir essa massa ao meio. Com a faca não dá certo. Nós vamos dividir metade da massa. E não precisa forrar a forma nem nada. Nós vamos colocar aqui na forma e vamos abrir a massa e forrar todo o fundo e as laterais da forma, tá? Ela é bem molinha, bem facinha de trabalhar com ela. Não é quebradiça como a massa podre, que eu acredito que requer um pouquinho mais de trabalho, né? Na hora de você montar. Aqui ela é bem facinha, bem molinha. Você só vai empurrando para as laterais e vai montando. Ela não precisa untar a forma, porque como na massa vai a manteiga, quando ela assar, ela desprende sozinha. A massa dela já é bem oleosa, tá? Aí, como a massa ela tem manteiga, ela vai descendo. Então você deixa aqui até aqui em cima passar da borda um pouquinho, para na hora que a gente for colocar por cima a outra parte, ela encaixar. Agora aqui no recheio, ele deu uma esfriada, a gente vai colocar o requeijão cremoso e vamos mexer. Então, aqui depois que eu coloquei o requeijão,
O recheio vai ficar assim, tá? Se você quiser um recheio mais sequinho, a dica que eu dou pra você, eu coloquei meia colher de sopa de amido de milho. Agora, se você quiser um recheio mais sequinho, com menos caldo assim, você coloca uma colher de amido de milho cheia, tá? Pode colocar uma colher cheia aqui, eu reparei que ele ficou meio líquido. Se você quiser mais grosso, pode colocar mais. Agora aqui, depois que eu abri a minha massa, ela ficou assim. Agora por cima eu vou despejar o recheio. A mesa, aqui eu sempre faço o seguinte, eu forro sempre com papel filme. Para quem não tem em casa uma pia grande ou não tem espaço para trabalhar, fazer massa, alguma coisa assim, você forra em cima da sua mesa, que aí você tem certeza que tá bem limpinho, tá higienizado, não vai sujar seu alimento e também você não faz muita sujeira. Aqui a gente não precisa enfarinhar porque a massa ela já é bem molinha. E a gente vai precisar aqui com a ajuda de um rolo abrir essa massa, porque aqui não vai ter jeito da gente colocar em cima. Como o recheio ele é mole, a gente não vai conseguir abrir por cima. Depois que a gente abriu com um rolo, agora a gente vai vir aqui em cima. Requer um pouquinho de trabalho, só na hora da montagem, tá? A gente vai colocar aqui em cima a massa. Aí aqui a gente vem com uma faca e corta essa parte que tá sobrando pra fora. A gente vem cortando essa parte que tá sobrando. Aqui a gente usa depois pra fazer alguma decoração, tá? Aí você vai apertando pra ela grudar na massa de baixo também. Agora a gente faz o seguinte, a gente vira pra baixo assim as duas massas, tá vendo? A de baixo com a de cima. Além de dar um efeito bem bonitinho, na hora depois que ela assar, ela não vai abrir, tá? Essa massa, se você apertar uma na outra, ela junta facinho, porque ela é bem molinha. Então aqui com a massa que sobrou, agora eu vou abrir ela e você pode decorar do jeito que você quiser. Se quiser fazer, cortar com algum molde para colocar em cima, se quiser colocar aqui em volta, aí você que escolhe. Isso é, se sobrar massa, né? Vai depender do tamanho do seu refratário. Se não sobrar, não se preocupa, você não precisa fazer não. Aqui eu vou vir com um cortadorzinho. E vou recortar alguns coraçõezinhos. E vou colocar aqui em cima. Então, como eu falei aqui, ó, como é prático. Eu fiz aqui em cima da minha mesa. Agora, é só eu tirar o papel filme e jogar no lixo. A mesa aqui não fica com aquela gordura depois, que é difícil pra você limpar. Ainda mais aqui no Japão, que a gente não tem muito espaço pra cozinhar, né? Então agora aqui, ela ficou assim, tá? A decoração aqui é pessoal. Eu, particularmente, não sou muito boa nisso. Então ficou assim. Aqui eu tenho a gema. Eu vou quebrar ela. Vou colocar um pouquinho, uma pitadinha de sal. E o truque aqui é você colocar uma colher de sopa de óleo junto para ajudar a dar aquele dourado bonito na empada, tá? Aí a gente vai mexer tudo aqui. Só a gema, tá? Porque se você colocar a clara junto, ele não fica com aquele dourado bonito. Agora com o pincel, a gente vem e pincela toda a massa. Então ficou assim meu empadão, depois de montado, tá? E eu vou levar ele em forno pré-aquecido, 200 graus, por aproximadamente 40 minutos, tá? Aí vai depender da potência de cada forno, o tempo que vai levar. Então passou o tempo que ficou assando, demorou 50 minutos para ela assar por completo, tá? Então ela ficou assim, desse jeito. Não pegou muito bem o dourado, porque como eu fiz esses detalhes, na hora de espalhar a gema ficou meio difícil, né? Então
Teve alguns lugares que ficou branquinha. Mas aí você leva lá no forno até ela dourar, aí você já pode tirar, tá bom? E agora eu vou esperar ela dar uma esfriada pra gente cortar, que senão ela vai se quebrar inteira, tá bom? Então passou o tempo que ele deu uma esfriada, e agora eu vou cortar pra mostrar pra vocês como é que ficou. Ele ainda tá meio quente, por isso que o recheio ficou assim bem mole, tá? Eu não deixei esfriar muito bem, tá? Mas aí, quando você, antes de cortar, deixa que ele amorne bem mesmo, pro recheio não ficar tão líquido assim. Quando ele esfriar, ele endurece depois um pouquinho, fica mais cremoso. Aí ele fica assim, né? O recheio, os camarões, a massa, ela não é que nem a massa podre. Ela fica desse jeito, assim, bem macia. Fica bem gostoso. E o sabor dela também é diferente. Se você fizer, você vai se surpreender. Apesar de guaraná, não parece, fica muito gostoso. E é isso hoje, essa receita que eu gostaria de ter passado para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima.